Aí agora a gente vai para uma outra estrutura de dados, que são os dicionários. Um dicionário ele é uma estrutura que ele vai associar a informação, e aí cada dado ele vai ter um nome específico, né? Esse nome específico do meu dado é a minha chave. Então, um dicionário ele vai armazenar pares de chave e valor. E como um dicionário, né, você procura pela palavra que você quer, essa é a sua chave, e aí você vai encontrar uma definição, que é um valor. Do mesmo jeito que um dicionário de verdade, né? Eu quero ver o significado da palavra eletromotor. Eu vou pegar o dicionário, vou procurar essa palavra, e lá vai ter uma definição, vai ter um valor lá explicando, né, o que que é, qual o significado dessa palavra. E aqui dentro dessa estrutura, né, a gente tem um exemplo que é estudante. Estudante aqui é um dicionário, e aí ele vai ter nome, que é Ana, nota, 9,5, cidade, São Paulo. Então a gente tem uma chave que ela vai ter um valor. Se eu colocar nome, o que que eu vou obter? Vou obter Ana. Se eu procurar aqui nota, né, eu colocar o valor, qual é o valor de grade? Vou obter 9,5. Se eu colocar a chave city, qual vai ser o retorno? Vai ser São Paulo. Então eu estou fazendo uma associação aqui, né? Eu tenho um aluno, qual que é o nome dele, qual que é a nota, qual que é a cidade, qual que é o CEP, qual que é a altura. Eu posso dar nomes para minhas variáveis. E aí no caso, né, os dicionários, você pode ordenar eles, né? Dar um índice tipo 0, 1, 2, 3, mas no geral a gente acessa eles pelas chaves. Então como é que eles funcionam por dentro? Assim como conjunto, o dicionário ele também usa uma tabela hash internamente. A chave ela vai ser convertida daquele jeito que a gente falou anteriormente em um código hash. E esse número ele vai indicar o par e chave, né, do valor na memória. Então, por exemplo, eu passo a minha chave, ele vai procurar aquele hash code e aí dentro daquela gaveta vai ter um valor. Então, se eu passo a chave nome, ele vai gerar o hash code de nome e vai procurar na gaveta e o que ele vai ter lá dentro é Ana. Agora, o que pode ser a chave? São apenas valores que não mudam, que são imutáveis. Então, a sua chave do seu dicionário, ela precisa ser uma string, precisa ser um int, precisa ser um float ou pode ser uma tupla também. Listas e dicionários não podem ser chaves, pois podem ser alterados. Então, se você passar uma lista como a sua chave, isso vai dar um erro. Se você passar um dicionário também, um dicionário dentro do dicionário, isso vai dar erro. Agora, a gente tem aqui na nossa estrutura de chave e valor. A gente vai dar um exemplo para que fique mais fácil de entender. E para criar um dicionário, nós usamos as chaves com pares no formato chave e valor, que foi o que eu disse. Eles vão ser separados por dois pontos, né? Então vocês podem ver aqui, ó. Eu passei uma string chamada chave, dois pontos, e aqui vai ter o valor que eu quero associar com essa chave. Para acessar esse valor, a gente vai usar algo parecido com as listas e as tuplas, né? Você vai abrir o colchete aqui, só que em vez de você passar o seu índice, você passa a sua chave. Então, por exemplo, eu vou criar um dicionário aqui, chamado pessoa. Aí eu vou abrir chaves aqui e fechar chaves, eu estou criando um dicionário. Eu vou criar uma chave nome, e eu vou passar o nome da pessoa, Carlos. Criar uma chave idade, e eu vou passar um valor. Ele tem 28 anos. Criar uma chave cidade, e eu vou passar o valor São Paulo. Vou criar uma chave ativo, né, se essa pessoa está ativa ou desativada. E isso aqui vai ser verdadeiro ou falso. Aqui eu passei verdadeiro. E aí, como vocês podem ver, sempre que você cria uma chave e um valor, você dá uma vírgula, vírgula, vírgula. E aí o último valor é opcional, né? Mas você também pode colocar uma vírgula aqui dentro. Agora eu criei, né, um dicionário com uma pessoa. E aí como que eu uso isso daqui? Eu vou dar um print no meu dicionário. Então ele vai imprimir o dicionário inteiro. Depois disso eu vou dar um print apenas no nome. Como é que eu acesso isso aqui? Vou pegar meu dicionário, id person, e aí eu vou passar a minha chave, né? Abre colchete, nome, que é a minha chave, fecha colchete. E aí o que isso vai fazer? Vai pegar, né, o valor associado a essa chave. O valor associado a essa chave, Carlos. E eu vou fazer isso para tudo. Vou pegar o id person aqui, abre e fecha colchete, isso vai me retornar a idade dele. Qual cidade ele mora? Vou dar um print aqui. Vou colocar aqui, cidade, vírgula. E aí eu vou passar aqui, ó, id person. E aí eu vou passar a chave, né? A chave é city
E aí, pronto, ele vai associar esse valor com isso daí. Então, deixa eu fechar minha string aqui e pronto. Teoricamente, isso deveria funcionar. Se a gente der um print nisso aqui, a primeira coisa que eu imprimi foi o meu ID. Foi o ID person, né? Ou seja, o dicionário inteiro. Nome, Carlos. Idade, 28. Cidade, São Paulo. Ativo, verdadeiro. Aí agora, quando eu puxei apenas o nome, o que eu obtive? Carlos. Quando eu puxei apenas a idade, 28. Quando eu puxei apenas a cidade, eu obtive São Paulo. E se a gente der um type aqui, né? ID person. Que tipo de variável que é isso aqui? É um dicionário. Ele vai me retornar dicionário. Quantas chaves eu tenho aqui dentro, né? Quantos itens? Eu vou simplesmente usar o método len e vou passar no meu dicionário aqui e ele vai me retornar 4. Ele vai falar, tem 4 itens dentro desse dicionário. Tem nome, tem idade, tem cidade e tem o status da pessoa. Ou seja, 4 elementos naquele dicionário. Então a gente consegue aqui, né, acessar o valor e a gente consegue saber o tamanho do nosso dicionário. Agora aqui um outro exemplo. Um dicionário ele pode ter qualquer tipo de valor. Ou seja, as variáveis que eu vou armazenar ali dentro podem ser as que eu quiser. A chave, né, como eu disse, ela tem tipos específicos, mas os valores podem ser qualquer coisa. Então aqui, ó, nome, vou passar uma string notebook. Preço, eu vou passar o float aqui, né, um decimal, 9.500. Indisponível, vou passar uma booleana, verdadeiro. Tags, qual que vai ser as tags desse produto? Vou passar uma lista. Aí eu coloco aqui uma lista de tags eletrônicos, computador. O notebook ele é os dois, ele é tanto um eletrônico quanto um computador pessoal. Ok. Avaliações. Agora ficou interessante. Criei essa chave aqui, né? Avaliações. Qual que é o valor que está salvo ali dentro? É outro dicionário. E aí dentro desse dicionário aqui, o que, que a gente vai ter? Média, que é a nota média, né? Isso aqui é a nota, isso aqui é a média dela. E aqui é total, que deve ser o somatório de todas as notas. E aí se a gente der um print aqui, produto, nome, a gente associa aqui na chave com o valor, que você vai me retornar, notebook. O preço vai me retornar 3.500 e é quando a gente puxa as tags, o que ele vai retornar? Uma lista de tags, ou seja, eletrônicos e computador. E aí por último, aqui fica um pouquinho mais complicado, mas se eu pegar produto e eu puxar meu rating, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um dicionário. Então, por exemplo, isso daqui é um dicionário. E aí eu quero acessar um valor específico dele. Eu simplesmente abro colchetes e fecho colchetes e passo a minha chave. O que eu quero aqui é a minha média, então eu passo o min. Então se a gente for ver aqui, é exatamente o que eu fiz, né? Peguei produtos no dicionário, peguei o campo de avaliações, e aí depois disso eu puxei uma média, que é outro campo, né, do dicionário interno. E aí na hora de imprimir, vocês podem ver que ele pegou 4.7, né, que é o quê? É ratings, que é esse dicionário aqui dentro. Ele vai pegar esse dicionário e vai acessar a média. Então vai pegar essa outra chave e aí vai pegar o valor, 4.7. Então eu consegui acessar a média. Se eu quisesse o total, o somatório das notas, eu podia botar total aqui e imprimir isso. O que eu iria obter? 1.523, que é o total. Então você pode salvar um dicionário com valor dentro de outro dicionário. Você tem essa recursividade. Aí aqui a gente vai ver o acesso seguro usando o método get. Quando você acessa um dicionário, utilizando a chave, e essa chave ela não existe, o Python ele vai gerar um erro que é chamado de key error, que é erro de chave. O método .get, você passa uma chave e um valor padrão. É uma alternativa segura se aquela chave não existe. Ou seja, caso você não encontre aquela chave, ele vai retornar um valor padrão, né? Um valor comum aí que você vai querer caso ele não encontre nada. Você pode deixar como vazio, né, usando none, ou sei lá, se for valor numérico, aí você quer que o não encontrado seja zero. Então você coloca o seu valor padrão, ele é zero. Então a gente vai configurar aqui, ó. A gente tem um host dentro desse dicionário. Essa aqui é a minha chave. Qual que é o valor? Host, valor, localhost. Qual que vai ser a porta? Né? Porta é uma chave. Qual que é o valor da porta? 5432. Aí a gente vai ter a chave debug, que está como falsa. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Acesso direto, funciona apenas se a chave existir. Então a gente vai usar esse, a gente vai vir aqui no dicionário config e vai puxar a chave host.
Se isso aqui existir, o que ele vai retornar? Ele vai retornar localhost. Então imagina que você está configurando um computador lá e você tentar acessar uma porta que não existe. Ele geralmente ou vai funcionar ou vai dar erro, né? Aqui funcionou. Agora vamos fingir que essa chave ela não existiu. Eu vou puxar aquele mesmo dicionário e aqui eu vou usar uma chave chamada timeout. Timeout não existia nesse meu dicionário aqui de configurações, como vocês podem ver. Não está pré-definido. Então quando o Python puxar essa chave aqui, ele não vai encontrar nenhum valor. Só que quando ele não encontra valor, ele não retorna none, né? Ele não retorna zero, ele simplesmente dá um erro, ele não encontrou nada. E aí se a gente for ver aqui, ó, é traceback, key error timeout. Ele me deu um erro aqui, né, de chave. Ele não encontrou aquela chave dentro daquele dicionário. Agora a gente vai usar o get para tentar passar por isso. Então aqui a gente vai usar o método get, ó, config.get, e eu vou dar o timeout aqui. Vou procurar essa chave timeout dentro do meu dicionário config. A gente sabe que essa chave não existe, né? E aí qual vai ser o retorno? Por padrão, o método get ele vai retornar none aqui. Então quando a gente dá um print nisso daqui, ele vai imprimir none. Tá vendo? É agora que a gente vai configurar o nosso padrão. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Timeout. A gente vai no nosso dicionário, vai tentar pegar o valor de timeout. Caso ele não esteja pré-configurado, né, pré-definido, o valor padrão de timeout vai ser 30. 30 deve ser segundos aqui, né? E aí a gente vai dar um print aqui nesse timeout. Timeout configurado, vai ser aquela variável lá, timeout. Que valor que é isso? 30 segundos. Ou seja, ele usou o método get, não achou o timeout dentro do dicionário, então ele pegou o nosso valor padrão de 30, e é isso aqui que a gente tem, ó, 30 segundos. Aí agora a gente vai usar aqui o usuário, vai chamar o nosso dicionário, puxar o método get dentro dele, a gente vai passar essa chave aqui, porque é o método get, ele precisa disso, usuário. Se ele não achar o usuário, por padrão, o usuário vai ser admin. Se a gente subir lá de novo para dar uma olhada, tinha usuário aqui, host, porta e debug. A gente não definiu o usuário dentro do nosso dicionário. Então quando ele procurar por isso, ele não vai encontrar esse valor. E aí o nosso retorno padrão aqui, né, vai ser admin. Então o que vai estar salvo dentro de user? Usuário, admin. Então esse aqui é um jeito, né, de contornar essas situações em que os dicionários eles não conseguem encontrar uma chave. Geralmente quando a sua chave ela é imprevisível, né, você não sabe exatamente qual valor vai ser procurado, aí você pode usar isso daqui para tentar evitar erros, né, para que o seu código ele não fique crashando o tempo inteiro. Agora que a gente vai ver como adicionar e atualizar. Então, para adicionar, né, um novo elemento aqui no nosso dicionário, basicamente a única coisa que você tem que fazer, né, é ir no seu dicionário, dar um nome de uma chave, né, como a gente está falando que você está adicionando, então tem que ser um elemento novo. Logo, essa chave também tem que ser nova. Por isso está aqui, nova chave. E aí você bota o valor que você quer. Para atualizar um item já existente, aí em vez de você colocar uma chave nova, você simplesmente coloca a chave que já existe, ele vai procurar naquela gaveta e ele vai subscrever com um valor novo. Ou seja, você pode alterar um valor que já estava previamente salvo ali dentro, né? Ou seja, fazer a alteração daquela variável. Agora, para mesclar, você tem que usar, né? Você quer fundir dois dicionários. Você vai pegar o primeiro dicionário, você vai usar o ponto update, que é o método, e aí, como parâmetro, você vai passar outro dicionário. O que você vai obter disso? Você vai obter a união de dois dicionários. E aí, para remover, você vai usar uma chave, e aí você vai usar o método ponto .pop. Então, tipo, eu quero remover o usuário, eu vou pegar no dicionário, ponto .pop, e passo a chave user, por exemplo. Aí vai remover aquilo ali. E vai retornar também o valor, né? Porque o método pop faz isso. Então, agora a gente vai aqui dar uns exemplos, ó. A gente tem aqui um dicionário estoque, né? Deve ser um estoque de produtos. E a gente tem maçã. Qual que é o valor associado? 50. Tenho 50 maçãs. Banana, 30. Cereja, 10. Agora eu quero adicionar uma nova chave aqui. Como que eu faço isso? Eu simplesmente pego o meu dicionário, abro colchetes e aí eu passo uma nova chave. Laranjas. Laranja, melancia, qualquer coisa. Eu vou passar o número, 75. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo par aqui dentro do meu dicionário com os valores laranja e 75. Laranja é a minha chave, 75 é o meu valor. Aí eu vou dar um print aqui para vocês verem.
E após adicionar laranja, o que eu vou obter? Eu tenho aqui, ó, maçã, banana, cereja e por último, lá é 75 laranjas, tá vendo? Consegui adicionar um novo item dentro do meu dicionário. Agora, para atualizar valores existentes, né? É bem simples, ó. Você pega o seu dicionário e aí você pega aquela chave que você quer atualizar. Eu quero atualizar o número de bananas. Era 30, eu quero que seja 45. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente utilizo a chave que eu já tinha criado. E aí, quando eu der um print nisso daqui, como vocês podem ver, o valor ele foi atualizado do meu índice. Agora, o update ele é um pouquinho diferente. Ele vai mesclar dois dicionários. E aí, aqui, ó, eu tenho novos itens: manga 20 e banana 60. O que ele vai fazer? Ó? Eu vou dar estoque, vou usar o método update, vou adicionar meus novos itens. Ele vai pegar aquele meu dicionário anterior e aí ele vai mesclar com esses novos itens. Manga é uma chave nova, então ele vai criar uma chave manga que vai associar com o valor 20. Só que maçã é um valor que eu já tinha no meu dicionário aqui, tá vendo? Com o valor 50. Então, na hora que ele for dar o update, ele vai pegar essa chave aqui, que está no meu segundo conjunto que eu estou adicionando, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa chave, que não é nova, eu já tinha ela, vai atualizar com o valor 60. Então, quando você usa o update, você precisa ter esse cuidado, né? Que é com valores que você quer manter e quais você não quer manter, né? Então, por exemplo, eu tenho duas planilhas de dados, aí uma delas é com valores mais antigos e outra é com valores mais atualizados. Na hora que eu fizer essa fusão, os itens que são cópias um do outro, por exemplo, qual que eu vou querer manter, né? O mais antigo, o mais recente, aí isso varia muito da situação. No caso aqui, né, a gente quer manter o 60. Então eu quero que o valor de new items ele seja mais representativo. Então eu vou priorizar isso daqui, né? E aí no caso, maçãs vai ter o valor 60. Eu vou subscrever, né? Eu vou alterar aquele valor. Então, em vez de 50 maçãs, eu vou ter 60. Então, quando eu imprimo isso daqui, eu obtenho 60 maçãs. Beleza. E agora a gente vai ter o método pop, que ele remove e retorna valores. Então, eu não só vou remover um item, né, um valor, mas ao mesmo tempo eu vou obter ele como retorno, caso eu queira fazer alguma manipulação, caso eu queira visualizar esse valor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o segundo argumento e o valor padrão, que ele evita erro se aquela chave não existe. Ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente, né, para dicionários. Então, eu vou pegar meu estoque, né, vou usar o método pop. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a chave uva. Só que dentro do meu dicionário eu não tinha uma chave para uva. Eu tinha manga, eu tinha maçã, eu tinha laranja, mas não existia uva. Isso aqui, né, não existe. E aí, para evitar erro, a gente vai colocar aqui um valor padrão, que é none. Ou seja, se ele não encontrar essa chave, o que ele vai retornar? Vai retornar nada. Aí tudo bem, vai funcionar. Então aqui, ó, eu vou ter esse removed, que é o item que eu removi. Vou dar um estoque.pop, eu vou tentar remover uva. E vou imprimir isso daqui. O que eu removi? None, removi nada, né? E aí, qual é o meu conjunto? Maçã, banana, cereja, laranja, manga. Ou seja, o conjunto ficou igual porque eu não removi nada. E se eu removesse maçã? O que eu removi? Aí ele deu 60 aqui, né? Porque o que ele está retornando é o valor daquela chave que ele removeu. E aí, quando a gente olha a lista aqui embaixo, não existe mais maçã. Então, isso aqui é uma maneira de remover itens do seu dicionário. Uma outra, né? Agora a gente vai ver aqui, né? Iterações pela chave, pelos valores e pelos itens. São três jeitos de iterar o seu dicionário, tá? Então aqui, ó, o método .keys, ele vai retornar todas as chaves, né, do seu dicionário. O método values, ele vai retornar todos os valores. E o itens, ele vai retornar os pares, ou seja, a associação de chave e de valor. Aqui ele vai retornar uma tupla, né, de chave e de valor, como vocês podem ver, ó, colchetes. Esse é o retorno do método. Então, aqui, ó, um exemplo básico é de notas. Só que aqui a gente não tem apenas a nota, né? Não tem simplesmente um valor numérico dela. A gente vai ter o nome da pessoa, Ana, pega a nota dela, 9.5. A gente tem o Bruno, 7.0. A gente vai ter o Carlos com 8.5. A gente vai ter a Diana com 6.0. E aí esse sistema aqui, ele não é muito bom, né? Porque as suas chaves são nomes. Então, imagina que você tem uma turma que você tem dois alunos com o mesmo nome. Isso aqui não funcionaria.
Mas nesse exemplo aqui, né, vamos fingir que isso aqui tá ok. E aí a gente vai usar o método keys aqui, que ele vai retornar apenas as chaves, ó. Então eu vou dar um print, eu vou usar o método list para converter para uma lista, tá? E aí o que que a gente vai fazer, ó? Vai pegar aquele dicionário, a gente vai usar o método keys, e aí ele vai retornar todas as chaves ali dentro. E aí a gente vai transformar isso numa lista. Aí no caso, né, quando a gente der um print nisso, o que que a gente vai obter? Ana, Bruno, Carlos e Diana. Que são todas as chaves aqui, né? Ana, Bruno, Carlos e Diana. Perfeito. E agora, quando a gente usa o método values, ele é um pouco diferente. Ele vai fazer o contrário, né? Em vez de ele retornar a chave, ele vai retornar os valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, uma variável que vai armazenar todos os valores que estão dentro do meu dicionário de notas. Então, eu peguei aqui o meu dicionário, grades, ponto, chamei o método values, e aí esse método aqui, ele vai me dar um retorno com todos os valores, e eu vou converter isso aqui para uma lista. Beleza. Agora eu vou dar um print, o que que ele vai me retornar? 9,5, 7,0, 8,5, que são as notas aqui, tá vendo? Na mesma ordem, tá ordenado. Ok. Aí aqui, ó, eu posso puxar, né, funções em cima disso. Eu tenho o valor das notas? Beleza. Vou usar o método sum para somar isso. Vou usar o método len para ver qual que é o tamanho dessa lista. Se eu tenho a soma das notas e a quantidade de notas, eu consigo calcular uma média. Qual que é a média daquela turma? 7,75. E agora itens, eles são pares, né? É uma tupla isso daqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, relatório de notas. Vou pegar aqui, ó, grades. Aí eu vou puxar o método itens. Ele vai me retornar o par, né, de chave e de valor. Chave e valor. E aí eu vou desempacotar isso daqui, aqui. Desempacotei dentro de estudante e de nota. Então eu estou pegando a chave, né, e o valor. E aí eu vou fazer um for para cada par que eu encontrar dentro de notas. Aí é basicamente o que que a gente vai ter. Vou pegar aqui um status, ó, para o aluno de aprovado ou reprovado. Aprovado se nota maior ou igual a 7. Else, reprovado. Aí eu vou dar um print. Nome do estudante, nota dele, com uma casa decimal. E aí, por fim, o status dele. Aprovado ou reprovado. Então a gente vai ter aqui nosso relatório. Ana, 9,5, aprovada. Bruno, 7,0, aprovado. Carlos, 8, aprovado. Diana, 6, ela foi reprovada. Ok. Então a gente percebeu aqui que tem três jeitos, né? Você pode acessar tanto a chave, quanto o valor, quanto os dois, né? O par. E agora a gente vai ter aqui um negócio chamado dicionário aninhado. Um dicionário aninhado é um dicionário, né, em que os valores desse dicionário é outro dicionário. A gente já meio que mexeu com isso num exemplo anterior, mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais no detalhe. Essa estrutura ela aparece o tempo inteiro no mundo real, né? Por exemplo, quando você tem dados de uma API de internet, geralmente eles têm formatos assim. É que eu vou mostrar, ó, na estrutura. Você vai ter aqui uma escola. E essa escola, ela tem turmas. Turma A. E aí a turma, né? A chave aqui, turma A, ela vai ter um valor. O que que é esse valor? É outro dicionário. É um dicionário de alunos. E aí o que que vai ter aqui dentro? Ana, uma chave. E aí o que que vai ter aqui dentro? Outro dicionário. Então então a gente vai ter um dicionário chamado escola. E aí dentro dele você vai ter uma lista de dicionários com uma outra lista de dicionários. Então você consegue acessar a nota da pessoa. E aqui a gente tem, né, o nível de faltas, né, dela, o nível de presença. E com isso, né, você consegue acessar cada aluno para cada turma. Então, por exemplo, como que a gente acessa isso? Eu quero a nota da Ana. Primeiro eu vou pegar o meu dicionário principal, né? Eu vou acessar a turma A. E aí da turma A eu vou acessar um aluno específico, chave Ana. Depois disso, eu vou acessar a nota dela, né, abrindo colchetes aqui, definindo a minha chave. E aí o que que isso vai me retornar? Vai me retornar turma A, Ana, e depois disso, grade, que é a nota, e aí vai acessar o valor de grade, que é 9,5. Então esse comando aqui, ele deveria me retornar 9,5. Na hora que eu dou um print, o que que eu tenho? 9,5. Se eu tentasse acessar o nível aqui de faltas dela, a presença,
que eu iria obter? 95%. Então a gente consegue manipular isso. Ah, eu quero alguém da turma B. Então você coloca a turma B, coloca o nome da pessoa, eu quero Diana. E aí você pega a presença dela. Quanto? 70. Se você for olhar, Diana, 70% de presença. Então ele funciona dessa maneira. Um pouco confuso, mas é bem fácil de usar. É aqui, ó, a gente vai ter uma interação pela estrutura inteira. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? É o mesmo for que a gente usou antes, só que agora um dentro do outro. Então como é que eu faço um relatório aqui? Primeiro, ó, eu vou pegar o meu dicionário da escola inteira, e eu vou pegar todos os itens usando o método items, né? Todos os pares. Vou desempacotar isso em duas variáveis, a variável turma e a variável estudante. Aí o que isso aqui vai me retornar? Né? A todas as turmas, turma A, turma B, etc. E aí um dicionário de estudantes. Tá. E aí, aí para cada turma aqui, ó, para cada estudante, eu vou pegar todos os pares dentro dele, que vai ser estudante e os dados dele. Aqui em data, o que a gente vai ter? A gente vai ter, né, a nota dele e o número de faltas. Então aqui, ó, eu vou definir que para esse estudante ser aprovado, ele vai precisar ter 70% de presença. Desculpa, ele vai precisar ter uma nota maior ou igual a 7. E aí, para passar, ele também precisa ter uma presença maior ou igual a 75%. Eu tenho dois critérios aqui, né? E aí, no caso, isso aqui vai ser true ou false, que é uma comparação, né? Maior ou igual. E aqui também. Aí aqui, ó, eu vou ter uma variável chamada OK, que ela vale OK se a nota dessa pessoa, né? Aquele check que eu fiz, de se a nota dela é maior ou igual a 7, for verdadeiro, if, isso aqui precisa ser true, and, essa outra variável também precisa ser true. Então a presença dela precisa ser maior ou igual a 75%. Se qualquer um desses dois aqui for falso, eu vou obter o valor atenção. Então, OK vai valer ou OK ou vai valer atenção. Aí, por fim, eu vou imprimir aqui, ó. Vou dar um printf. E aí eu vou colocar aqui, ó. OK. Estudante, né, que é o valor aqui que eu tenho, a chave. A nota dele vai ser igual a data, que é um dicionário que eu peguei ali dentro que tinha tanto a nota quanto a presença dele. Data.grade. E aí eu vou pegar também a presença dele, que é simplesmente data.attendance, que é, né, é aquele dicionário. E o que ele vai imprimir aqui? Vai imprimir se essa pessoa passou ou não, né? Ou seja, vai ter o valor OK ou o valor atenção, vai ter o nome dela, estudante, vai ter a nota e vai ter a presença. E se a gente for olhar aqui, ó, por turma, que foi o que a gente imprimiu aqui em cima, né, as turmas, a gente vai ter a turma A, vai ter um OK para Ana, porque ela teve uma nota e uma presença satisfatória, para o Bruno também, só que na turma B a gente tem a Diana com a nota 6 e uma presença de 70%. Então ela foi reprovada por causa disso. Aí no caso, vocês podem ver, a gente vai ter dois whiles, dois fors aqui alinhados, né, dois laços de repetição, que é pelo fato de que a gente está iterando duas vezes. Ou seja, a gente vai entrar em turmas e aí depois disso a gente está entrando em alunos. Por isso são dois fors. Mas aí no caso, né, da mesma maneira em que o acesso aqui de chaves ele é alinhado, a iteração também ela vai ser da mesma forma. E aí agora uma outra estrutura de dados, né, que são os arrays. Então assim, um array ele é utilizado quando a performance e a economia de memória eles acabam sendo extremamente importantes. Então quando você está trabalhando com uma base de dados muito grande, isso aqui pode ser útil. Até agora todas as estruturas que a gente viu, elas aceitavam valores misturados, né? Você podia colocar número, letra, booleano, você podia colocar qualquer valor que você quisesse. Só que aqui não. Um array é diferente, ele só vai aceitar valores de um único tipo. Todos eles são inteiros ou decimais. Essa restrição é exatamente o que torna eles muito mais eficientes. Então aqui a gente tem um exemplo de diferença na memória, né? Para você ver como que uma lista e um array, eles vão guardar, vão armazenar os mesmos três números, né? A lista, ela vai separar aqui as posições 1, 2, 3, e aí você vai ter objetos separados na memória. Então, por exemplo, isso aqui, esses três números, eles podem estar em locais totalmente diferentes. Agora, num array, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2 e 3,
Só que isso aqui são números diretos na memória, então eles estão, como é que eu posso dizer? Eles estão alinhados no outro. Aí no caso aqui, né, a lista ela vai guardar ponteiros para objetos separados. Então a gente pode ter, como é que eu posso dizer? Se você tem um HD ali, né, são trechos diferentes no seu disco. Aqui seria um único segmento. Então o array ele vai guardar os valores diretamente lado a lado na memória, todos próximos um do outro. Isso faz com que o array ele ocupe menos espaço e também faz com que ele seja mais rápido para operações numéricas, né? Porque ele só vai aceitar números e decimais, números inteiros e floats. Agora aqui, ó, a gente tem o módulo array e as restrições de tipos. Então, para você usar os arrays que são nativos de Python, você vai ter que importar um módulo, né, chamado array. E quando você cria um array, você precisa dizer qual tipo de dado que ele vai armazenar usando um type code. Então, por exemplo, se você usar o type code B, ele vai entender que isso aqui é um inteiro de 8 bits. Então, ele vai pegar 1 byte de memória. Se você usar o I, ele vai pegar um inteiro, né, um large integer aqui, que vai ser de 32 bits ou 4 bytes. Se você usar o F, ele vai pegar um float normal de 32 bits, que são 4 bytes também. E aí, se você usar o D, aí ele vai pegar um décimo, né, um long float aí, e aí são 8 bytes de memória. Então, isso vai depender da precisão com que você quer trabalhar, né? Quantas casas depois da vírgula, por exemplo. Geralmente, para cálculos de, sei lá, taxa de retorno, em índices ou em fundos, você acaba precisando de 15, 18 casas depois da vírgula. E aí, isso aqui pode ser necessário, ou para alguma operação matemática, física, etc., em que a precisão é extremamente importante, né? Você pode acabar usando um décimo. Mas caso você precise só de performance, né, e a memória seja importante, você pode usar um int pequeno, um float menor, para economizar a memória. Então, um exemplo aqui, a gente vai importar essa biblioteca chamada array. A gente vai criar um array de inteiros. E para que isso aqui funcione, né, eu preciso dizer se é um inteiro pequeno ou se é um inteiro grande. Então, eu vou criar um inteiro aqui de... Cadê? O grande, que é de 32 bits, 4 bytes. Vou criar aqui uma variável chamada int. Vou chamar a biblioteca aqui, né, array, método array dentro dela. E eu vou criar aqui, ó, um int de 32 bits. E aí eu vou passar esses valores aqui. Então todos esses valores aqui, eles vão ser números inteiros de 32 bits, né, ou de 4 bytes. Eu vou passar o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Vou dar um print aqui. Então, ó, o meu array de inteiros, né, eu vou imprimir ele. O que ele vai me retornar? Ele vai retornar o meu i, ele diz qual que é o tipo do seu array. Depois disso ele te dá uma lista de valores, 10, 20, 30, 40 e 50. Se eu quiser só o type code dele, eu posso vir aqui, né, no meu array, usar o método typecode, e como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui não é uma função. Isso aqui é um atributo dele, né? Um atributo interno, typecode igual a B, I, F ou D. Então eu chamei esse atributo aqui dele, interno, typecode, e ele me retornou I, que foi o que eu defini na hora que eu criei o array. Agora eu vou pegar aqui, vou pegar bytes por item, ele vai me retornar o tamanho de cada número dentro daquela lista. Então eu vou pegar o itens, e novamente, isso aqui é um atributo, não precisa de abrir o parênteses e fechar, não precisa. Item size, o que ele vai me retornar? 4. O 4 aqui está em bytes. Então, se você for ver aqui, o i, ele tem 4 bytes de tamanho. Cada número aqui são 4 bytes de memória que eu estou alocando. E aí, por último, total em bytes. O total em bytes vai ser simplesmente o tamanho de cada variável na lista, né? Mesmo o número de elementos que eu tenho. Então, eu vou pegar meu array, vou usar o bufferinfo aqui, posição 1, e aí isso aqui vai me retornar um número de elementos, que seriam 5, né? Porque eu tenho 10, 20, 30, 40 e os 50. Eu tenho 5 elementos aqui. Então isso aqui vai me retornar 5 no bufferinfo. E eu vou multiplicar por item size, né, que a gente testou anteriormente, que dá 4. E aí o que eu vou ter? 4 vezes 5, que é 20 bytes. Esse é o tamanho desse array aqui que eu criei. Na minha memória, eu estou alocando 20 bytes de memória. E agora a gente tem aqui um array de decimais, né? A única coisa que vai mudar, né? Eu vou criar um array do mesmo jeito que eu fiz antes,
Só que agora eu vou definir aqui como um f, que ele vai me criar um float pequeno de apenas 4 bytes, né? Se eu quisesse um long float, eu teria que usar o typecode D. Usei o typecode F aqui, aí eu coloquei 36.5, 37, 36.8, 38.2. E agora eu vou imprimir aqui, ó, a minha lista não, meu array de temperaturas. Quando eu faço esse print, o que eu obtenho? O typecode F, e aí eu tenho aqui uma lista, né, com todos os meus números, todos os meus valores de temperaturas que eu passei aqui. Se você definir isso aqui como i, ó, que é um inteiro, ele dá erro, porque você não pode salvar, né, um número decimal numa lista de inteiros. Agora, seguindo aqui, a gente vai ter uma tentativa de inserir um tipo errado, que vai gerar um erro, né? Então, por exemplo, eu tenho aquela lista lá de números inteiros, que a gente fez aqui em cima, ó. 10, 20, 30, 40 e 50. O typecode é i, então ela só vai aceitar números inteiros. E aí eu vou pegar esse array, vou usar o método append, e aí eu vou passar um float aqui, um número decimal. Vou passar 3.14. E aí o que isso vai me retornar? Isso aqui vai me dar um erro. Tá. Você precisa associar um número que possa ser interpretado como inteiro. Mas nem sequer o 3.0, por exemplo, ele é convertido diretamente como inteiro. O 3, por exemplo, ele vai ser aceitado. 3.0, não. Ele não é convertido automaticamente para inteiro. Então, ou você cria o seu array com o tipo certo, ou ele simplesmente não funciona. Comparativo de performance agora, para você ver a diferença de tempo de execução de um para o outro, né? Você vai ver na prática quanto espaço uma lista ocupa comparado com um array, para o mesmo conjunto de dados. Aqui a gente vai ter 1 milhão. E aí a gente importou duas bibliotecas antes, né? A biblioteca array que a gente estava usando e a biblioteca sys, que é de sistema operacional. Agora nós vamos ter aqui, né, uma lista de números, que é simplesmente uma lista que vai desse range aqui, de 1 milhão. E a gente vai ter um array com os mesmos números. Um array de números inteiros que vai até 1 milhão. Quanto de memória essa lista está alocando e quanto de memória o meu array está alocando? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a biblioteca aqui sys, vou usar o método getSizeOf e ele vai me dar o valor dessa variável aqui, qual é o tamanho dela em memória, da minha lista de números e da minha lista, né, do meu array de números inteiros. Vou dar um print aqui, né, no valor, quanto de memória está usando a minha lista e quanto de memória está usando o meu array. E aí eu vou converter isso aqui para bytes, é simplesmente dividir por 1024 e depois por 1024 de novo. E aí isso aqui vai me dar em MB, tá vendo? Então, o que eu vou ter aqui? A minha lista, ela tem 8 milhões de bytes, que é basicamente 7.6 MB. Agora, o meu array, ele tem 3.9. Ou seja, eu economizei 49% de memória no momento em que eu decidi usar um array em vez de uma lista. Então, de novo, né? É uma maneira mais eficiente de trabalhar com números. E aí agora a gente vai fazer uma introdução breve aqui ao NumPy. O NumPy basicamente é uma biblioteca de referência para cálculos numéricos em Python. Ele é a base, né, por trás do Pandas, Scikit-learn, TensorFlow e praticamente tudo relacionado à ciência de dados. O grande diferencial aqui do NumPy é que você pode fazer operações em array inteiros sem escrever um loop, né? Então, geralmente, assim, você quer repetir 1 milhão de operações ali para 1 milhão de linhas, né? Quer calcular a taxa de juros de 50 mil operações com prazo, médio, duração, convexidade de curva, etc. Você geralmente faria isso, né, com um laço de repetição, que ele repete 1000 vezes e ele faz um cálculo individual para cada operação. Isso, em questão de processamento, é extremamente ineficiente. Com o NumPy, a gente consegue facilitar isso, né, e acelerar esse tipo de cálculo. Então, o diferencial aqui é que você pode fazer as operações em array inteiro sem escrever o loop. Isso é chamado de operação vetorizada e é muito mais rápido, assim. A economia de tempo, às vezes, vai de 50%, 60%, depende bastante.
Então, para instalar, primeiro você vai usar o comando pip install, e você vai instalar a biblioteca NumPy, e aí depois disso a gente já pode começar a usar. A gente vai fazer aqui um exemplo, né? A gente vai importar a biblioteca, o padrão, né? É importar o NumPy como a sigla NP, então a gente importa ele, e aqui a gente vai ter um array unidimensional. Esse array aqui, ele é uma lista, tá vendo? Com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Só que em vez de eu trabalhar como se ele fosse uma lista, eu vou usar um array. Um array de NumPy aqui. Então, eu vou pegar um NP, vou usar o método array e vou passar uma lista para ele de valores. Perfeito. Aí eu vou dar um print aqui nesse array. O que tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem aquela mesma lista, só que isso aqui em formato de array. A única coisa que eu fiz aqui foi um casting, né? Só converti o tipo da variável. Aí qual que são o tipo dos meus dados? Vou pegar aquela variável e vou usar um método aqui, ó, dtype. O que vai me retornar? Tipo dos dados dentro do meu array é tudo int 64. Então eu sei que dentro desse array eu só tenho números. Números inteiros, né? Agora a gente vai fazer uma operação vetorizada sem utilizar um laço de repetição, né? Porque se você tivesse um array, você poderia fazer assim, ó, for para cada valor dentro da minha lista, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, nesse caso aqui, né, você estaria fazendo 5 operações diferentes. E, por exemplo, valor mais 1. A gente vai evitar de fazer isso. E aí, no caso, a gente vai fazer a operação vetorizada aqui embaixo. Então, assim, ó, print dobro de cada elemento. Simplesmente pego aquele meu array, que é 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que eu faço? Multiplico por 2. Como que isso ficaria num laço de repetição? Voltando aqui, valor vezes 2. Eu teria que fazer isso aqui, ó, e ele repetiria 5 vezes a minha lista, né? Ele ia iterar item por item e depois multiplicaria por 2. Aqui, em uma única linha, eu pego todo o meu array e eu multiplico por 2. Eu faço a operação inteira numa única linha. Isso aqui é mais rápido, economiza memória e gera performance. Agora, se eu quero, sei lá, o quadrado daquele número, é a mesma coisa. Pego o meu array, e aí eu elevo, né? Eu uso asterisco, asterisco, asterisco. 2 aqui, elevei ao quadrado. Quero elevar ao cubo, 3, etc. Isso aqui vai levar tudo ao quadrado. Eu quero a soma total. Vou pegar meu array e vou usar o método sum, que vai calcular a soma de todos os valores ali, né? Então, a gente tem aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 3, 5, 15. A soma de tudo isso aqui deve dar 15, né? Deveria. E agora a gente vai rodar isso daqui, e aí, como vocês podem ver, ó, o dobro de cada elemento. 2, 4, 6, 8 e 10. Multiplicou corretamente. Qual que é o quadrado de cada elemento? 1, 4, 9, 16 e 25. Isso aqui funcionou também. Qual que é a soma total? Foi como a gente contou? Dá 15. Qual que é a média disso daqui? Né? Tem que dar 3. A média vai dar, você simplesmente pega o array e usa o método min, que ele calcula a média. Então o NumPy ele tem métodos aqui para operações matemáticas. E a média disso tudo aqui, né, nesse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a média dele é 3. Aí agora a gente vai testar com um array que ele não é unidimensional, ele é bidimensional. Então o que a gente vai fazer aqui, né, com essa matriz? Você vai criar um array aqui no NumPy. Você vai passar a primeira linha, como vocês podem ver, né? 1, 2 e 3. E aí você vai passar a segunda linha, que é uma outra lista, tá vendo? 4, 5, 6, vírgula. E aí você vai passar a terceira linha, 7, 8 e 9. Então você vai ter uma lista com outra lista dentro. O que é isso? É uma matriz. E aí a gente vai salvar isso dentro dessa variável chamada matriz. O que ela está salvando? Simplesmente um array de NumPy também, né? Um array multidimensional. Aí a gente tem essa matriz 3x3. Vamos dar um print aqui. Matriz 3x3.
barra N, quebrar uma linha, né? E a gente vai imprimir o valor dela. Qual que é o valor aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente sabe que dentro dessa variável a gente tem esse array aqui salvo, que é composto, né, por 3 linhas, ó, tá vendo? E cada linha tem uma lista com 3 elementos. Então você pode imaginar que cada elemento é uma coluna, desculpa, é uma linha, né? Em cada linha é um, sei lá, um índice de 3 valores. Aí agora a gente vai fazer aqui um print, ó, com os elementos na linha 1, coluna 2. Como que a gente acessa isso daqui? A gente vai pegar aquela variável matriz e a gente vai passar 1 e 2 aqui para ele. Então, linha 1, coluna 2. E a nossa referência, né, a nossa contagem, ela vai começar em 0. Então, o que que ele vai retornar aqui? Elemento na linha 1, coluna 2. Ele é o 6. Então, cadê? Então, se a gente pegar aqui, ó, linha 1, essa aqui é a linha 0, ó. Essa é a linha 0, 1, 2 e 3. Linha 1, 4, 5 e 6. Então, essa é a linha 1. Aí eu vou querer a coluna 2. Qual que é a coluna 2? Essa aqui é a coluna 0, essa aqui é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2. A contagem é sempre a partir do 0. Então, o que que a gente vai ter de retorno? O número 6. Então, esse método aqui, ó, matriz 1, 2, ele vai me retornar o número 6. Isso por uma matriz, né, bidimensional. E aí aqui a gente colocou um try ali em cima, né? Se isso aqui não funcionar, ele vai dar um erro. NumPy não foi instalado, por favor, instale, por favor. Ok. Aí agora a gente vai para um outro tipo de estrutura de dados, que são os dados tabulares. Como que o mundo real organiza a informação em linhas e colunas, né? Os dados do mundo real, eles dificilmente eles vão vir em formato de lista simples. A maioria das vezes eles vão ter uma estrutura de tabela, em que cada linha vai ser um registro. Uma pessoa, um produto, uma venda, uma coluna e um atributo, nome, preço, data, etc. Então aqui é só um exemplo, a gente vai ter o ID da pessoa, a gente vai ter o nome dela, a idade, a cidade e o salário, né? Isso aqui é um dado tabular que já veio formatado. Então nessa sessão aqui a gente vai aprender como representar e manipular esse tipo de dado em Python. 3.6.1, a representação nativa, né, da nossa lista de dicionários. Então basicamente a forma mais natural de representar isso daqui em uma tabela em Python é usando uma lista de dicionários. Então, por exemplo, cada linha vai ser um dicionário. Só que a chave, né, desse dicionário vai ser o quê? Vai ser o ID. Porque o ID ele tem esse intuito de ser uma chave única. Acho que nós falamos anteriormente aqui do exemplo da turma, em que se você usa o nome como chave, o nome do aluno ele pode ser repetido várias vezes, né? Então não é uma boa chave. Agora o ID, não, ele é sempre único. Então você pode representar uma tabela como uma lista de dicionários, em que cada linha é um dicionário. Então, vamos, se a gente olhar isso daqui embaixo, né? Cada dicionário vai representar uma linha, um registro. Cada chave do dicionário vai representar uma coluna, né, um campo, e a lista é o que está agrupando todas as linhas, né? A lista ela vai ser a tabela. E aí, quando você olha isso daqui, né, o formato JSON, ele é basicamente isso aqui, só que com um formato de tag. Então a gente tem aqui, ó, uma tabela de funcionários. A tabela vai ser essa lista aqui, e aí a gente vai ter vários dicionários aqui dentro. Cada dicionário é um registro, né? Uma linha de um funcionário específico. Então a gente vai ter essa aqui, ó, chave 1, para eu poder encontrar esse funcionário, né? Esse aqui é o ID único dele. Ok. Aí a gente vai ter essa chave nome, que me dá Ana. A gente vai ter a idade aqui, age, com a cidade e o salário daquele funcionário. Então eu consigo procurar pelo ID aqui, encontrar cada funcionário, funcionário 1, funcionário 2, 3, 4 e 5. E graças a isso eu consigo acessar o nome dele, a idade, a cidade e o salário. Agora a gente vai pegar aqui, ó, para acessar todos os nomes, né, uma coluna inteira. Basicamente, ó, lista de nomes, eu vou criar uma lista. Vou abrir aqui o colchetes, isso vai criar uma lista. E aí eu vou fazer assim, ó, F, nome. O que que é esse F nome? O F, ele é cada funcionário dentro de lista de funcionários. Aí eu vou percorrer essa lista aqui e eu vou pegar a chave nome. Então você está pegando o nome de todos os funcionários dentro daquela lista aí. Ou seja, Ana, Bruno, Carlos, Diana e Eduardo. Quando você dá um print nisso, o resultado é exatamente esse. Ana, Bruno, Carlos, Diana e Eduardo. Agora a gente quer filtrar essa tabela, né? Como que a gente faz isso? Então, por exemplo,
eu vou querer filtrar meus funcionários pela cidade em que eles vivem. Então eu vou criar aqui, ó. Essa lista, ela só vai ter funcionários que vivem em São Paulo. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, F em funcionários. Eu vou pegar todos os funcionários dentro da minha lista de funcionários, ok? Mas somente se esse funcionário, né, se o F cidade dele aqui, se a cidade em que ele vive, né, for São Paulo. Ou seja, eu tô pegando o city aqui, essa chave, e eu tô vendo se ela é igual a São Paulo. Se a gente ver aqui, os únicos funcionários que moram em São Paulo são Ana e Diana. Então o resultado esperado seria esse. Então eu peguei isso e agora eu vou dar um print aqui, né? Funcionários em São Paulo. O que eu obtive aqui? Ana e Diana. Aí agora eu vou dar aqui um outro print, ó. Nesse método aqui, a gente tá pegando cada funcionário dentro daquela lista ali de funcionários de São Paulo. E aí você vai imprimir o quê? O nome dele e o salário. Então você conseguiu filtrar pela cidade e acessar outras informações depois. Agora a gente vai fazer cálculo, né, em cima daqueles dados. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a lista de salários. Eu vou querer pegar apenas os salários dos funcionários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os funcionários na minha lista. E aí, a única coisa que eu quero é o salário. Vou dar um F-Wage e aí eu estou criando uma lista apenas com o salário dele. E aí, essa lista vai se chamar salários, wages. Ok. Então agora eu vou imprimir aqui o menor salário aqui, não, o maior primeiro. Okay. Vou usar o comando matos aqui, que ele basicamente recebe uma lista e ele retorna o maior valor dentro daquela lista. Então se eu tenho uma lista de salários e eu usei o método max, ele vai me retornar o maior deles. E aí a gente vai formatar isso daqui na exibição, né, para duas vírgulas, dois números depois da vírgula. E aí embaixo a gente vai pegar essa mesma lista, fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai usar o método min, que ele retorna o valor mínimo, então é o menor salário. Mesma formatação de vírgula, casa decimal com a vírgula aqui, e dois números depois da vírgula. E aí por último a gente vai calcular a média salarial. Simplesmente a gente vai somar todos os salários, método sum, com um parâmetro vai ser wages aqui, a gente vai passar a nossa lista de salários, dividido, né, pela quantidade de salários que a gente tem. Então length, salários. E aí isso daqui vai me retornar uma média e eu quero com duas casas depois da vírgula. E aí a gente vai dar um print aqui. Print. O que a gente vai obter? O maior salário é de 15 mil, menor salário é de 5.500 e a média é de 10.160, né? E aí agora a gente pode também ordenar. Então a gente faz aqui uma ordenação por salário. A gente vai usar o método sorted, que a gente já viu antes, né? Que ele serve para ordenar listas. A gente vai pegar funcionários aqui, passar uma chave, que é o salário. Então, no caso aqui, ó, funcionários, ele vai ter todas aquelas chaves, né? Isso aqui é um dicionário, uma lista de dicionários. A nossa chave aqui e vai ser essa lambda expression, tá vendo? Que ela vai pegar só os salários, que é isso aqui que a gente quer ordenar. Então, a gente está ordenando aquele dicionário baseado nos salários deles, acessando aqui, ó, o valor F e pegando o age. E aí aqui a gente colocou o reverse como true, então ele vai fazer, né, decrescente. E aí quando a gente pega esse ranking salarial, o que ele vai fazer? Ó? Eduardo, 15 mil, Bruno, 12 mil, Diana, 9 mil, Ana, 8.500 e Carlos, com o menor salário, 5.500. Então o que ele ordenou foi isso daqui, ó. Foi essa lista que cada elemento é um dicionário. E aí o que ele acessou para ordenar foi essa lambda expression com o valor do salário. E aí a gente mudou a ordem, né? Porque a gente quer do maior para o menor. Se fosse false aqui, ele pegaria do menor para o maior e seria uma listagem crescente. Aí agora a gente vai ver como ler, né, e escrever um arquivo CSV. A gente vai exportar esse dicionário, né, tabular aqui, como uma tabela do Excel. Do Excel, né, pode ser em formato XLSX e também pode ser em formato CSV. Geralmente, para salvar arquivos, o recomendado é .csv, porque a performance é muito melhor, né, e para quantidades grandes de dados, você economiza tempo, né. Por exemplo, um arquivo pode levar
30 segundos, 50 segundos para salvar como CSV, um arquivo grande. E aí, quando você salvar em Excel, isso pode acabar levando 10, 15 minutos. A gente está falando né, de uma quantidade de dados muito grande, assim, arquivos de 500, 800 MB. Então, estamos falando de base de dados bem grandes. Mas para operações, né, do dia a dia, né, entre Excel e CSV, geralmente não importa muito. Mas para análise de dados, recomendado é CSV ou algum formato próprio para isso. Então a gente vai usar aqui o CSV, que é um formato delimitado por vírgulas, né, em que a vírgula vai separar os valores. É um formato para dados tabulares. É basicamente um arquivo de texto, onde a linha é um registro e todos os valores são separados por vírgula. Qualquer planilha do Excel, por exemplo, ela pode ser exportada como CSV. E o Python tem módulos nativos para isso, então você não vai precisar instalar absolutamente nada. Já o formato Excel, que eu falei antes, o XLSX, você precisa instalar uma biblioteca própria para isso, para que o Pandas ou o Python consiga trabalhar com esse formato. Então, se você quer ler um arquivo em Excel, você quer exportar um arquivo em Excel também, você vai precisar importar, né, vai precisar instalar uma outra biblioteca específica para isso. Então, a gente vai ter aqui, ó, um import CSV, que não precisa instalar nada, porque ele já é nativo do Python. Aí você dá um import em OS, que é para sistema operacional. Aí a gente vai vir aqui. A gente tem uma tabela, né, que é de nome, cidade, salário, de funcionários também. Então, como você pode ver, é uma lista de dicionários. E eu quero salvar isso aqui como um arquivo do Excel, né? Eu quero uma tabela com essas 3 linhas aqui, né? E as colunas são as chaves. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um arquivo, né? Qual que é o nome do arquivo que eu vou exportar? Ah, lista de funcionários.csv. Pode fazer isso, se quiser. Ok. E aí, como que você vai escrever esse arquivo no seu computador? Esse aqui é um jeito, né? Usando diretamente as bibliotecas nativas do Python. Com outras bibliotecas que nem o Pandas é um pouco mais fácil. Mas a gente vai passar por cima desse método aqui. Então a gente vai usar o if, que é um método para abrir arquivos de forma segura. O if, a gente vai dar um open aqui. File, a gente vai abrir esse arquivo aqui. Lista de funcionários, a gente está em modo W, que é write, a gente está escrevendo o arquivo. E o line vai ser vazio. E qual que vai ser o padrão aqui, né, de caracteres? Como a gente está no Brasil, a gente fala português, o padrão típico assim é UTF-8. Se você for ver formatos de texto americano assim, ou de países asiáticos, árabes, eles usam formatos de texto diferentes, né? Mas para países, no geral assim, o UTF-8 serve para muitos países, então não tem problema algum. Aí você vai fazer aqui asf, e aí você vai passar os campos que você quer salvar. Quais campos? O ID, o nome, a cidade e o salário. O que você vai escrever aqui dentro, né, no seu writer? Você vai passar o F e o field name, né, o nome dos seus campos. Vai ser aquela lista de campos aqui que a gente passou aqui em cima. Você vai usar o seu writer. Você vai escrever a linha do cabeçalho aqui, ou seja, o nome das colunas. E aí depois disso você vai escrever os valores. Você vai escrever as linhas de dados. O que você vai escrever lá dentro? Os valores de employees, de funcionários. Ou seja, você vai vir aqui, linha a linha, e vai pegar só os valores. 1, 2, 3, na coluna ID. Na coluna nome, Ana, Bruno, Carlos. E você vai fazer isso para todos os valores dentro do seu dicionário. E aí o if vai terminar de rodar e ele vai fechar o arquivo automaticamente. E aí no fim disso aqui, né, vai imprimir arquivo criado com sucesso. Aqui a gente fez uma exportação um pouco manual do arquivo CSV. E agora a gente vai ver o conteúdo bruto daquele arquivo. Como que eu leio esse arquivo, né? Então eu vou rodar aqui só para ele criar. Criei aqui o meu CSV, tá vendo? Ele salvou em algum lugar do meu computador. E agora como que eu abro esse arquivo? É o mesmo método aqui, ó, o if, e aí você vai dar um open naquele arquivo. Qual que é o nome do arquivo? Lista de funcionários.csv. Beleza. Só que agora, em vez de usar um método, o modo W, que é de write, a gente vai usar o método R, que é de read. A gente está lendo o arquivo, né? A gente está recebendo os dados. Esses dados que a gente leu, qual que é o formato de texto deles? É o UTF-8. A gente vai ler isso aqui como F, né? O F é o nosso file, nosso arquivo. E aí, pronto, print, conteúdo do arquivo,
que tem dentro do arquivo? Só pegar o arquivo e dar read, né? Um método aqui, e ele vai imprimir o que tem ali dentro. Então a gente vai dar o print aqui, ó, como vocês podem ver, o que ele imprimiu? Primeiro os cabeçalhos, ID, nome, cidade e salário, que é o que a gente salvou aqui, ó. Header. E aí depois disso ele imprimiu as linhas. ID1, Ana, São Paulo, salário dela. 2, Bruno, Rio. 1.200 salário. Carlos, Belo Horizonte, 1.500, 5.500. Então a gente conseguiu escrever um arquivo usando a biblioteca de CSV e ao mesmo tempo a gente conseguiu recuperar esses dados, né, usando um método de leitura aqui. Isso aqui não é muito prático, não é usado no dia a dia, né, porque existem bibliotecas que a gente vai ver na aula 5 aqui sobre pandas que facilitam bastante esse tipo de manipulação de dados, mas esse é o método mais manual, né, de se mexer com arquivos. Então aqui a gente vai ler no CSV, ó, a gente vai ler um arquivo, outro exemplo, a gente vai usar aqui a operação with e vai dar um open file, método, o tipo aqui vai ser R, né? Novamente nós estamos lendo. Só que agora a gente vai ler aqui um dicionário, ó. Usando esse método aqui, csv.leitura de dicionário no arquivo, ele vai automaticamente transformar cada linha em dicionário. Então quando a gente pegou aqui, ó, a gente simplesmente imprimiu o valor do nosso arquivo, a gente só leu. Agora aqui a gente está transformando esses valores em linhas de um dicionário. Então ele vai ler isso aqui, ó, ele vai pegar a primeira linha e vai falar, isso aqui são minhas chaves, esse aqui são meus valores. Se isso aqui são valores, então cada linha aqui, né, tem que ser um item diferente do meu dicionário. E aí com isso, você consegue, por exemplo, fazer um for aqui, dentro do dicionário que você criou, né, e cada item dentro dessa lista aqui é um dicionário próprio. Então, por exemplo, se eu der um for aqui em linha, e aí eu pegar nome, cidade, salário, etc., ele está simplesmente puxando essa chave aqui. Então, ó, linha, nome. Ele puxou essa chave aqui, chave nome. Cidade, ele puxou a chave cidade. E aí você consegue fazer isso para todas essas chaves aqui em cima. E aí no caso, ó, tem a linha, e eu puxei o nome, puxei a cidade, puxei o salário. O que ele vai imprimir? Vem do arquivo, Ana, ela é de São Paulo, salário não sei quanto. E a formatação veio da forma que eu pedi aqui dentro do meu fstring. E aí, por fim, você consegue usar a biblioteca OS, né, do sistema operacional. Você dá um método remove, e aí você passa o seu arquivo. O que isso faz? Isso aqui apaga o arquivo do seu computador, né? Então, assim, não é tão útil assim, caso você possa fazer isso diretamente pelo Windows ou pelo Mac. Mas daí, se eu apertar isso daqui, eu acabei de deletar do meu computador a minha biblioteca. Se eu rodar isso aqui de novo, vai dar um erro, porque eu deletei o arquivo. Então, se eu criar ele novamente, né? Aí eu consigo rodar o código de novo. Aí agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais específica, que vai ser falada mais em detalhes um pouquinho mais para frente. Pandas é uma biblioteca externa do Python, que é especializada em dados tabulares, né? Dentro de todas as formas que a gente tem de organizar dados, que a gente viu aqui nessa aula, lista, dicionário, array, conjunto, o Pandas é de longe uma das formas mais poderosas de organizar e manipular dados para análise de dados reais, né? Tanto que ele é otimizado em C, e ele tem vários métodos que usam NumPy para ganho de performance. Ele lê e escreve arquivos de CSV, Excel e banco de dados com uma única linha de código. Então isso aqui que a gente fez anteriormente, né? Que, por exemplo, para escrever um arquivo eu precisei de, olha aqui, umas 9 linhas e o código ficou uma bagunça. Fora que para ler também não é muito prático. Isso daqui eu consigo fazer com uma única linha e simplesmente falar, eu quero escrever tal arquivo com tal nome, pronto. Formato CSV. É bem direto, facilita bastante na manipulação de dados. E ele lê e ele escreve. E aí no caso ele ajuda com a filtragem, com ordenação, agrupamento, agregação, de uma maneira que é fácil de ler e de entender. Ele processa a grande número de dados com uma alta performance. É uma ferramenta padrão assim, da indústria para ciência de dados, né, e análise de dados no geral. O Panda ele vai ser o foco de uma das nossas aulas futuras, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais de cada recurso dele, né? A gente vai falar um pouquinho de funções e programação orientada a objetos na próxima aula. E no caso, o Pandas ficaria para a nossa quinta aula aqui do curso da FEADEV. Aí um resumo final aqui de quando usar cada estrutura, né? A gente vai ter aqui uma lista de situações, uma recomendação de estrutura de dados recomendado e um motivo de por que usar aquela estrutura. Então, primeiramente, assim,
você tem uma sequência que ela vai mudar constantemente, você vai ter que adicionar coisas, você vai ter que remover elas. Você pode usar uma list, porque ela é mutável e ela é flexível. Agora você tem um dado fixo, que ele nunca vai mudar. Usa uma tupla, porque desse jeito, né, você tem a proteção de que aquele dado realmente não vai ser alterado e vai se manter daquele jeito, e é mais eficiente em termos de memória. Aí você tem dados fixos também aqui, e aqui, terceira linha, eliminar duplicatas ou verificar pertencimentos rápidos. Então você não quer elementos repetidos e você quer verificar se um conjunto está dentro de outro, se um valor está dentro de uma certa lista. Então você pode simplesmente usar um conjunto para isso, né? Um hash ali, ele vai garantir a unicidade do seu conjunto, então ele funcionaria bem. E aí a gente quer uma associação de valores, né? Cadastros, configurações, chaves, algo um pouquinho mais tabular. Aí você pode usar um dicionário, aí isso facilita, porque geralmente quando você quer um índice, né? Tipo, eu quero só nomes. Você acessa essa chave, você vai ter os valores. E aí, para um grande número de dados, né, principalmente numéricos, aí o recomendado é um array ou um NumPy, por causa da economia de memória e também por causa do ganho de velocidade de processamento. E aí, para dados tabulares, no final, assim, um recomendado é pandas, né, seja para análise de dados, seja para manipulação de dados também. E aí a gente vai explicar melhor o que é um data frame, mas não nessa aula, porque é uma estrutura de dados bem complexa, tem muitos métodos. E aí isso, por si só, vai dar uma aula inteira. Agora, resumindo os conceitos mais importantes que a gente viu aqui, né? Índices, eles sempre vão começar em zero, em Python. O primeiro item de qualquer sequência, ele sempre vai ser zero. Mutabilidade, listas e dicionários, eles podem mudar, mas tuplas, elas não se alteram. Hash, né, é um mecanismo que torna os conjuntos e dicionários extremamente rápidos para busca. E a gente vai ter aqui as comparações, né, entre ir direto num hash ou procurar um por um, que é aquilo que eu falei, né? Se você tem 1 milhão de itens numa lista, para procurar um valor ali, você vai ter que percorrer a lista inteira. Isso é extremamente ineficiente. Agora, se você está trabalhando com um dicionário, por exemplo, ou com um array, né, aí isso funciona melhor, porque ele busca pelo hashcode. E aí, por último, né, a sua escolha ela importa, porque dependendo da estrutura de dados que você usa, o seu código ele pode acabar rodando, né, pode acabar ficando, sei lá, 500, 1000 vezes mais lento do que ele deveria ser. Então, se você está trabalhando com um fluxo de dados muito forte, assim, várias operações matemáticas, muitas linhas, aí no caso, você tem que otimizar seu código, isso é importante, né? Então, é extremamente recomendado a utilização assim, de NumPy e Pandas para esse tipo de coisa. E aí, no fim, né, espero que isso tenha ajudado e que você tenha aprendido um pouco mais sobre estrutura de dados nessa aula. E programar, assim, é uma questão de sempre escolher a ferramenta certa, né, para cada tipo de trabalho. Você precisa ter essa flexibilidade de pensamento. E só queria agradecer a todos pelo tempo. E é isso.